Por que devemos educar? Ou, em outras palavras, qual é o objetivo da educação? Se você ir numa livraria ou fizer uma pesquisa na internet a respeito desse assunto, encontrará farta literatura pedagógica discutindo os objetivos, as finalidades da educação. Curiosamente, temos encontrado, isso já aconteceu várias vezes, professores e mesmo pedagogos, de quando indagados sobre o que é a educação, por que devemos educar, muitos não conseguem encontrar uma resposta satisfatória. Como pode ser isso? Porque são professores, são pedagogos. Vamos então conversar a esse respeito. E para termos aqui um norte, um caminho, vamos trazer Jean Piaget, esse biólogo que se dedicou ao estudo do desenvolvimento psicogenético da criança, que nos legou muitas obras e que com suas pesquisas abriu um campo pedagógico imenso para o trabalho, não apenas escolar, mas também familiar na educação. Diz Jean Piaget: o principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que outras gerações fizeram. Essas são as palavras de Jean Piaget. O principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas. Pessoas que não serão meramente repetidoras de técnicas, de conhecimentos, de comportamentos, de pensamentos dos outros e das gerações passadas. Mas pessoas que terão capacidade de inovar, de criar, de fazer diferente. Mas para isso, elas têm que ser levadas à arte de saber pensar. Quem não sabe pensar, se acomoda. Aí é mais fácil repetir o que as outras gerações já vinham pensando, falando e fazendo. Mas não é isso que queremos. Nós queremos sempre progresso. Se o objetivo principal da educação é criar essas pessoas com essas capacidades, isso significa que a educação vai muito além da aquisição de conhecimentos ou da formação técnico-profissional. Na verdade, a grande finalidade da educação é formar o cidadão ético, solidário, honesto e que saiba trabalhar pelo bem coletivo, já que somos seres de relação e vivemos em sociedade. Temos feito isso na escola, em todos os seus níveis, ou estamos tão preocupados, mas tão preocupados em transmitir conhecimentos, em abarcar no ano letivo todo o conteúdo curricular, em fazer as avaliações por provas e notas e assim por diante, que estamos deixando de lado o principal objetivo da educação. Nós não temos que ficar preocupados se o aluno sabe repetir o que está lá no livro ou na pesquisa que fez na internet. Na minha época de aluno do antigo ensino primário e do antigo ginasial, hoje abarcando o ensino fundamental, era normal nós decorarmos para repetir. E ai se eu
não repetisse exatamente o que estava lá no livro ou na apostila. Tinha a nota reduzida e ainda por cima recebia lá um castigo da professora. Quantas vezes eu tive que copiar a mesma frase 500 vezes no caderno de caligrafia, porque na prova oral tinha errado algumas palavras em relação ao texto que estava lá publicado no livro. Porque o que se queria era a memorização e o falar corretamente. Mas isso não é educação. Isso não é o educar. Felizmente, eu, por mim mesmo, consegui ser uma pessoa questionadora, sempre pensando, e que consegui romper essa barreira do decoreba, da memorização e de conhecimentos que muitas vezes nada tinham a ver com a própria vida. E nem sabíamos, essa aqui é a verdade, na época, o que íamos fazer com aquele acúmulo todo de conhecimentos na língua portuguesa, na literatura, na matemática, na física, na química, na biologia, na história, na geografia, nas artes, na língua inglesa e assim por diante. Então, o principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas, criar pessoas capazes de pensar, criar pessoas capazes de criar pessoas capazes de inovar. Esse é o principal objetivo da educação. E esse criar pessoas, entenda como formar. E não esqueçamos que o principal objetivo da educação também é criar pessoas capazes de pensar nos outros, de saber se colocar no lugar dos outros, para trabalhar a empatia e para trabalhar a ética e a honestidade, que está tanto em falta e de que necessitamos tanto. E tudo isso é papel da educação, que precisa ser feito na família, mas também na escola.